Olá, nesse vídeo a gente vai trabalhar uma questão da mecânica dos fluidos, que a gente vai ter que desenvolver um sistema, na verdade uma equação matemática, para tentar prever qual é a dinâmica desse sistema de blocos em movimento quando um desses blocos ele está, na verdade, escoando sobre uma fina película de óleo. Tá? Então você tem um sistema clássico da mecânica, certo? Que você tem um sistema de blocos e tal, e então você vai ter que desenvolver as equações e tal do movimento, né, da dinâmica. Só que o que difere aqui é que a gente vai ter que usar agora o conceito da mecânica dos fluidos, que é a chamada tensão de cisalhamento, certo? Então esse bloco grande aqui que está em contato com essa película de óleo, o que vai acontecer aqui é que aqui vai ocorrer um cisalhamento, certo? Logo, as tensões que estão ocorrendo aqui devem ser consideradas como nos processos de computação das forças envolvidas no processo, porque agora vai ter aqui uma tensão de cisalhamento que vai fazer com que o bloco tenha uma resistência nesse sentido, certo? Uma tensão de cisalhamento nesse sentido, ok? Então, o que vai mudar no sistema é isso, certo? Mas o processo de desenvolvimento das equações é a mesma da mecânica clássica, tá? Então, vamos começar aqui analisando as leis e hipóteses que a gente vai usar para desenvolver a nossa questão. A primeira é a famosa lei de Newton, certo? Somatório das forças, uma somatória vetorial, certo? Que a gente tem que fazer a somatória em todos os sistemas de coordenadas. Então, a somatória das forças é igual a MA, lei de Newton, certo? E a tensão de cisalhamento é dada por μ du dy, ou seja, esse coeficiente de cisalhamento aqui, μ, vezes a derivada da velocidade com relação a como é que eu posso dizer, a esse perfil do meio que causa o cisalhamento, certo? Como se tivesse um eixo y aqui. Uma terceira hipótese é que a tensão de cisalhamento é uniforme entre o bloco de massa m grande e a película de óleo, ou seja, quer dizer o seguinte, que não há muita variação, ou seja, se não há muita variação na tensão de cisalhamento aqui, a gente pode considerar que a variação da velocidade com relação ao perfil do meio que está cisalhante, ela é uniforme, certo? Isso vai servir para a gente aproximar essa derivada aqui, correto? Ou seja, em outras palavras, a velocidade não varia muito de ponto a ponto no perfil aqui, certo? Do óleo, quando isso aqui está escoando nesse sentido. Bom, a massa da polia é desprezível porque ela não vai entrar nos nossos cálculos, certo? Vou fazer uma coisa mais ideal. Bom, então vamos começar a resolver o problema olhando para cada bloco individualmente e analisando as forças que agem sobre eles, correto? Vamos começar a fazer isso então. Vamos olhar o bloco de massa M grande. Bom, eu estou isolando o corpo de massa M grande para a gente estudar as forças que estão agindo sobre ele nesse sistema. Quando essa massa M pequena é solta, certo? Digamos que tinha alguém segurando ela aqui assim. Mas quando ela é solta, o que acontece é que o sistema tende a se movimentar, certo? Nesse sentido aqui. Se ele se movimenta é porque forças estão agindo sobre o sistema e elas estão desbalanceadas, digamos assim, certo? Para o sistema não estar em equilíbrio. Então, deve estar surgindo algumas forças aqui que a gente só pode conhecer, ou conhecer melhor, se a gente isolar o corpo num diagrama de corpo livre, certo? Então, está aqui o corpo. Então, olha, quando esse bloco se move nesse sentido, ele causa uma tensão na corda bem aqui, que vai causar uma tensão na corda nesse bloco maior bem aqui, ó. Tensão T, que é a mesma, certo? Ou seja, esse bloco vai tensionar a corda aqui e essa tensão é distribuída até
ao bloco de massa M grande que vai fazer com que ele se mova nesse sentido, correto? Então vamos ver quais são as forças que estão agindo sobre ele. Está aqui o eixo Y, o eixo X. Parece então que está tendo uma tensão nesse sentido, certo? Uma força T, ela é vetorial. Bom, existe a força da gravidade, certo? mg do bloco, certo? O próprio peso do bloco está fazendo uma força na película de óleo e na superfície aqui. E a superfície faz uma reação contrária, certo? Que a gente pode chamar, sei lá, de R. Bom, além do mais, tem uma nova força agindo sobre o bloco, que é a tensão de cisalhamento entre o bloco e a película de óleo, certo? Uma tensão de cisalhamento que é contrária à tensão, certo? Bom, então aqui a gente tem todos os, digamos assim, as forças atuantes. Bom, então vamos computar, usar a segunda lei de Newton. Só lembrando o seguinte, que como o bloco não se mexe, não se movimenta nem para cima e nem para baixo, isso quer dizer que a força peso, ela equilibra a força de reação, correto? Então essas componentes não nos interessam aqui. Se o bloco se movimenta nesse sentido, é porque a tensão na corda é maior do que a tensão de cisalhamento, certo? Então vamos aplicar a lei de Newton. Ou seja, somatório das forças vetoriais, certo? São iguais a MA. Porque o bloco está com uma certa aceleração, certo? Ele está em movimento. Bom, vamos fazer então a somatória das forças no eixo X, que é igual a... No eixo X a gente tem a tensão de cisalhamento no sentido negativo, certo? E a tensão na corda no sentido positivo, correto? Isso deve ser igual a MA, que depende da coordenada X. Agora, façamos a somatória das forças no eixo Y. Bom, no eixo Y não tem nada, certo? Porque no eixo Y o bloco não se movimenta, então isso aqui é zero. A gente não considera. Ok? Bom, passamos agora a estudar o diagrama de corpo livre do bloco de massa M pequeno. Ok? Vamos fazer isso aqui. Bom, no bloco de massa M pequeno, o que acontece é o seguinte. No eixo Y, o que está acontecendo é o seguinte. Existe uma tração aqui, né, que é essa tração que eu já falei aqui, ó, no sentido positivo de Y, correto? Ela está agindo nesse sentido aqui. E existe, claro, a força peso. O peso do bloco é quem está jogando ele para baixo para poder movimentar o bloco de massa M grande, certo? Então está agindo uma força peso bem aqui, ó, nesse sentido, que é MGY, digamos assim, certo? Isso aqui é a tensão, mas eu vou colocar como vetor, isso aqui é melhor. Bom, no eixo X a gente percebe que o bloco não se movimenta no eixo X, certo? Então não há nenhuma componente no eixo X das forças envolvidas, correto? Então a gente não vai nem considerar isso. Logo, de cara, a gente sabe que deve fazer só uma somatória de forças no eixo Y, certo? Isso deve ser igual a M vezes A no eixo X, tá? Bom, no eixo Y a gente tem a tensão cisalhante, a tensão na corda como positiva, correto? Como o bloco tá descendo nessa direção, isso quer dizer que a força mg ela é maior do que a tensão, certo? Então a gente escreve, na verdade, que mg menos t, certo? Porque o bloco está vindo nessa direção, certo? Isso deve ser igual a m a x. Só um detalhe. Aqui, na verdade, no bloco de massa M grande, a gente tem que substituir isso aqui por M grande, correto? Para a gente não confundir as coisas. Que é o bloco M grande, de massa M grande. Então, e aqui é M pequeno.
tá? Só essa correção. Então vamos lá. O que a gente... Isso aqui é no eixo Y, tá, pessoal? Desculpe também, tô começando a me confundir. Então o que a gente tem agora é o seguinte sistema de equações. Olha lá. Esse é o nosso sistema de equações. Então o que está acontecendo é o seguinte. Vamos olhar para essa aceleração aqui, ó, em x e y, e vamos dizer o seguinte, que elas são iguais, certo? A aceleração do sistema é o mesmo, correto? Porque essa corda ela não estica, ela não comprime, certo? Então o sistema se move na mesma aceleração. Então isso implica dizer que ax é igual a AY, que é igual a uma aceleração qualquer. A. Do que a gente tira que t menos tal é igual a m grande a mg menos t é igual a mzinho a. Tá certo? Agora, vamos... a gente pode subtrair, né? Vamos cancelar esses t's aqui, ó. Vamos somar, na verdade, né? Vamos somar as duas equações. O que acontece se a gente somar? T menos tal mais mg menos t, isso é igual a m grande a mais m pequeno a. Isso é t menos tal, mais com mais dá mais com menos dá menos, isso é igual a m grande mais m pequeno. Ok? Daqui a gente tira esse t, cancela esse t, que mg menos a tensão cisalhante é igual a m grande mais m pequeno, tá? Bom, essa equação a gente vai ter que desenvolver para tentar encontrar a variável do problema. Nesse caso aqui, esse v de t, certo? É uma velocidade em função do tempo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, vamos trabalhar essa tensão de cisalhamento aqui. Vamos olhar para ela. Como eu disse no começo do vídeo, a tensão de cisalhamento é definida como esse coeficiente de cisalhamento du dy. Tá? Vamos reescrever ele aqui. Du dy. Como eu falei que a tensão de cisalhamento ela é uniforme quando isso aqui escoa no óleo, isso quer dizer que não há essa variação aqui, ela é uniforme. Isso quer dizer o seguinte, que a tensão de cisalhamento ela é simplesmente a velocidade pelo comprimento da película de óleo, certo? Ou seja, ela é uniforme, essa derivada aqui, isso aqui não varia, é a mesma coisa, certo? Em qualquer ponto entre o bloco e o óleo. Isso quer dizer basicamente que é a velocidade dividido por h, que é o comprimento da película de óleo, certo? Bom, dito isso, a gente pode substituir isso aqui, ó. Isso aqui vai ser mg menos mi v sobre h. Isso é igual. O que é a aceleração? É dv dt, correto? Aceleração na verdade, a derivada da velocidade com relação ao tempo é a aceleração. Então, isso deve ser igual a derivada da velocidade com relação ao tempo que multiplica m grande mais m pequeno. Ok? Bom, vamos reescrever isso aqui da seguinte forma. dv olha, vamos colocar tudo que depende de v de um lado e tudo que não depende de v do outro. Toda essa parcela aqui depende de v, correto? Então vamos colocar ela aqui, ó, mg menos mi v sobre h é igual a m grande mais m pequeno multiplica dt. Isso aqui, na verdade, é uma equação diferencial ordinária, certo? É uma EDO. E o que eu estou fazendo aqui é usar um método da separação de variáveis para poder resolver essa EDO. É um método de solução, correto? Por isso que eu separei. Bom, o que eu posso fazer para resolver uma EDO? Separei o que depende de uma coisa de um lado, que depende do outro. Então, eu posso integrar essas EDOs, certo? Posso integrar elas. Essa integral
quando eu for calcular em v, eu posso calcular da velocidade numa velocidade 0 até uma velocidade v que vai depender do tempo t. Tá? E esse dt eu posso integrar de tempo t igual a 0, que é 0, até um tempo t qualquer, certo? Onde vai ser essa velocidade. Ok? Bom, prossigamos. Para deixar isso aqui mais convencional, digamos assim, eu vou fazer o seguinte, vou chamar u igual a mg menos μv sobre h. Portanto, du dv, certo? A derivada de u com relação a v vai ser, a derivada de uma constante é 0, isso aqui vai dar menos μ sobre h, a derivada de v com relação a v é 1, certo? Então vai dar isso. Daqui eu tiro que du é igual a menos μ sobre h vezes dv. Portanto, dv é igual a menos h sobre μ du, certo? Só para a gente trabalhar essa integral aqui de uma forma mais convencional. Então, como é que a gente vai proceder agora? Isso aqui vai ser a integral de 0 a v de t. Quem é dv é menos h sobre μ du. Tudo isso dividido. Quem é toda essa parcela? É u, certo? Isso é igual massa m grande, mas massa pequena massa m pequena é constante, então sai da integral. Pergunto para você, qual é a integral de dt? É simplesmente t, correto? Calculado de 0 a t. Como t calculado em t é t e t calculado em 0 é 0, isso aqui na verdade só é t. Correto? Coisa básica. Passamos então a escrever isso aqui, ó. Essa integral vai ser a integral de 0 a 1v de t, certo? Menos h sobre μ, certo? Du sobre u. Isso é igual a m grande mais m pequeno vezes t. Isso aqui é constante, certo? Sai da integral. Menos h sobre μ, integral de 0 a v de t, de du sobre u. Isso é igual, a gente já sabe. Muito bem. Então, essa integral aqui é muito simples de calcular, certo? Ela vai dar menos h sobre μ, logaritmo natural do módulo de u, calculado de 0 a v de t. Isso aqui deve ser igual, correto? Vamos logo mandar isso aqui que está multiplicando para cá, vamos mandar esse termo para cá, certo? Não vou fazer esse passo a passo. Muito bem. Mas quem é u? U a gente já definiu aqui atrás, certo? Ele era uma variável auxiliar no cálculo da integral, ele vale isso aqui, certo? Então vamos substituir isso. Ln do módulo de mg menos μ sobre h vezes v. Isso aqui vai ter que ser avaliado em 0 e v de t deve ser igual a menos μ sobre h, m grande mais m pequeno vezes t. Vamos então substituir os limites de integração nesse argumento da função logarítmica, certo? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser o ln do módulo de mg menos μ sobre h, quando v vale v de t, ou seja, é v de t, certo? Menos o logaritmo do módulo de mg menos μ sobre h. Quando v vale 0, isso aqui tem que ser 0, correto? Tá? E isso aqui a gente sabe, tem que ser igual a essa expressão. Bom, isso aqui, ó, isso aqui é 0, certo? Isso aqui é 0. Então, sobra para a gente o seguinte, ó, ln do módulo de mg menos μ sobre h, v de t, certo? Menos ln do módulo de mg. Isso deve ser igual a essa expressão. Bom,
logaritmo propriedade. Você tem logaritmo de A menos logaritmo de B. Isso é igual a logaritmo de A sobre B, certo? Propriedade. Vamos usar essa propriedade aqui. Correto? Bom, isso aqui deve ser igual a essa expressão, correto? M grande mais M pequeno vezes T. Agora a gente aplica a exponencial nos dois lados da equação, certo? Para poder cancelar, a exponencial é a operação inversa do log, correto? Então, isso aqui, na verdade, é como se isso se cancelasse, certo? Então, a gente vai ficar com o quê? Vai ficar essa expressão. Bom, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Correto? Só passei isso aqui multiplicando. Agora, eu só vou isolar o v de t, que na verdade é o nosso objetivo desde o início do problema, certo? Nessa equação, certo? A gente quer um v de t, ou seja, a gente quer descrever a velocidade do conjunto, desse conjunto, certo, de blocos, em qualquer tempo, certo? O que é que vai acontecer com esse conjunto de blocos num dado tempo t, certo? Então, a solução é a resolução dessa equação. Tá? Então, eu só vou isolar o v de t. Isolando o v de t, a gente fica com essa expressão. Na verdade, essa expressão aqui, isso aqui vai dividindo, isso aqui multiplicando. Tá? Isso aqui é um h sobre μ. Desculpe esse pequeno erro. Beleza? Então, a velocidade, ela é... Agora, imagina comigo. A gente sabe qual é a massa do bloco pequeno, né? Porque a massa é uniforme. A gravidade a gente tem. O coeficiente de cisalhamento a gente tem, é tabelado, certo? A altura da película de óleo a gente tem também, que pode ser 3 milímetros. A massa do bloco M grande a gente tem. E você só pode entrar agora com o tempo. Aí você percebe o seguinte, como a velocidade ela é uma função exponencial negativa do tempo, você percebe o seguinte, se você fizer um gráfico, olha só o que é que acontece. V de t com relação a t, o que acontece é que a velocidade ela vai decrescer quando o tempo aumentar, certo? Porque tem um menos t aqui, certo? É como se fosse uma f de x igual a e na menos x, certo? Ok? E quando t tende a zero, isso aqui vai dar 1, certo? Aí você vai ficar com uma expressão constante aqui, beleza? Aí você poderia calcular outras coisas com essa expressão. Sei lá, qual é a velocidade no tempo igual a 10 segundos? Qual é a velocidade no tempo igual a 20 minutos? No tempo igual a 3 segundos, quer dizer, você pode fazer a seguinte pergunta. No tempo, na velocidade igual a 5 metros por segundo, é atingida em qual tempo? E assim por diante, correto? Então, essa foi a aula. Espero não ter me estendido muito. Então, é isso.